Oi pessoal, aqui é o canal Teolitérias, a gente vai falar um pouco de semiótica. Falamos também de outras áreas, língua, linguagem, literatura, mas hoje especificamente nós vamos falar de um tema muito polêmico que trata do objeto da semiótica. O que a semiótica estuda? Todo mundo que começa, inicia nos estudos semióticos, ou que ouve falar da semiótica, sabe que ela estuda os signos, né? A semiótica é a ciência que estuda os signos, ou a disciplina que estuda os signos. Então a gente fica um pouco já, meio que algo pacífico falar que a semiótica estuda os signos. Isso porque ela vem lá da medicina, né? O Galeno já havia construído uma teoria do diagnóstico, né? de diagnosticar a doença através de sinais, né? Fisiogonômicos, né? de sinais corporais, faciais, signos, né? Então, desde lá, naturalmente, ela já vem como uma ciência que decodifica sinais. O próprio Saussure também, né, usou a sua teoria semiológica, a sua semiologia, falando do semeion, né, ele usa a palavra semeion, que são sinais, mas a gente tem aí um probleminha que é básico, que é algumas teorias hoje, alguns autores que falam que o objeto da semiótica não é o signo. O objeto da semiótica, para esses autores, para essa linha, é a significação. Então a gente tem hoje dois objetos latentes e divergentes, talvez não divergentes, mas momentaneamente divergentes, que a semiótica estuda o objeto ou a semiótica estuda a significação. E agora, o que fazer, né? Eu até separei aqui algumas anotações. O próprio Moisés Martins, ele diz que por dois fatores muito próprios, né, um é a discursividade, a textualidade, né, o discurso e o texto, e o outro é a enunciação. Esses dois fatores fazem com que a gente desloque o objeto de estudo para a significação, para os processos de significação. Intercomunicação, comunicação, interatividade, né, uso, contexto, cenário e diversas outras palavras que vão trazer aí a ideia do objeto ser a significação. Então Moisés Martins afirma que, de certo modo, pelo avanço das ciências linguísticas, né, das análises do discurso, a gente não pode dizer que o objeto da semiótica é o signo, mas deslocado aí para a significação. Mas essa briga, né, esse dilema, eu fui atrás para resgatar informações e encontrei um artigo do Antônio Fidalgo, um semioticista português muito bom, que ele traz essa divergência, na verdade, a partir do eixo objeto, signico, objeto, significação, mas principalmente, e nesse momento do vídeo é importante ressaltar, pelos dois grandes criadores, né, ou precursores da semiótica moderna, como disciplina semiótica, como estatuto de ciência aplicada. De um lado, né, o Saussure, o nosso grande Saussure, lá, e de outro lado o Charles Sanders Peirce, dois grandes construtores, né, de uma teoria semiótica ou semiológica, como vocês querem. O Saussure se debruçou sobre a semiologia, né, uma grande ciência dos signos no seio social, e o Peirce, Charles Sanders Peirce, construiu uma grande semiótica baseada na ideia de um signo e de uma semiose, de uma disciplina lógica, onde tudo pode ser signo. Então, aqui nessa altura do vídeo, a gente já pode imaginar esses dois grandes autores, Saussure de um lado e a gente olhar de outro lado o Charles Sanders Peirce. Todos esses dois autores fundamentais da semiótica, mesmo que sigam caminhos diferentes, todos eles trazem o signo como objeto da semiótica. Então, esse é um primeiro ponto de partida. Um segundo ponto de partida é ver a história da semiótica. O que a história da semiótica mostra pra gente lá atrás? Porque a semiótica, como o Antônio Fidalgo, vou deixar o link do artigo dele brilhante, como o próprio Antônio Fidalgo afirma, a semiótica ela é uma ciência jovem, mas de uma temática antiga. Então, já na Grécia, a semiótica ela era aplicada, né? Já havia uma aplicação muito própria
A semiótica era muito utilizada, né, principalmente na medicina, como eu já disse, para fazer os diagnósticos e tudo mais. Então, o diagnóstico médico ele era importante a partir da semiótica, assim, né, como citei o Galeno. Então, desde aquela época, se a gente for analisar a história do termo semiótica, eu vou colocar uma imagem em grego do que seria semiótica, essa ciência que analisa esse diagnóstico de sinais, de signos, né, de menções. Eu vou deixar um slidezinho aí para vocês verem como é a escrita, né, dessa disciplina. Se você for analisar a história dela, e eu acho legal isso, importante isso aí para você que está me escutando, a história de uma disciplina ela pode ser vista de modo, eu até separei aqui, ó, achei muito bacana. Ela pode ser vista de modo monumental ou pode ser vista de modo antiquarista. Monumental é quando a gente olha a história e vê os feitos, as glórias, né? E antiquarista é quando a gente olha um pouco o real, né? A realidade da disciplina. Então há um trabalho, segundo o Antônio Fidalgo, há um trabalho sim antiquarista, né? Há um trabalho bem feito de relatório simples e sem puxar sardinha para nenhum lado, abordando a semiótica e o que ela estuda, o seu objeto, né? Esse relatório, eu acho muito importante fazer referência aqui no vídeo, que ele é do Roland Posner. Eu vou deixar aqui citado aqui a referência do Roland Posner. É um texto enorme, inclusive é uma coletânea de textos sobre semiótica, com um caráter bem distanciado, né, do seu objeto. E essa coletânea do Roland Posner, vou colocar aqui depois o título aqui embaixo, tem um artigo introdutório do Umberto Eco chamado Signo, né? Não, na verdade o Umberto Eco escreveu o Signo lá na Enciclopédia Einaudi. Legal a gente ter a noção da Enciclopédia Einaudi, mas existe um texto de abertura do Umberto Eco no texto do Roland Posner, falando a respeito de que realmente o objeto da semiótica, olhando a história, não dá para a gente determinar, se a gente for olhar aqui só a história da semiótica nos séculos, se realmente o objeto é o signo, porque muitos nem mencionam signo, outros mencionam outras coisas, né? Outros mencionam... Então não há uma definição correta do signo. Então esse é um primeiro problema, que se a gente for analisar a história de modo assim efetivo, a gente não vai ter essa definição correta do que é realmente o signo, né? O signo é um conceito muito... acaba sendo um conceito muito abstrato, né? Um conceito não muito definido. E isso eu acho legal. E tem uma coisa que me chamou muita atenção, que o próprio Roland Posner e o próprio o timbre, né, o tom que o próprio Fidalgo comenta disso, é que como a semiótica se dedicou a estudar os signos, e os signos acabam sendo categorias muito lógicas e muito abstratas, eles acabaram concorrendo com outras áreas. Né? Acaba concorrendo com a biologia, acaba concorrendo com a psicologia, com a filosofia. Então, e essa concorrência, né, esse embate, porque como a semiótica estuda uma categorias muito abstratas que de repente pode penetrar em várias ciências. Então, a semiótica acabou trabalhando também com semióticas regionais. Achei muito legal, quero deixar aqui embaixo esse termo que o Antônio Fidalgo chama de semióticas regionais. Eu, Rômulo, também como pesquisador de semiótica, acredito que a semiótica, acredito mesmo, que existem semióticas específicas, como a semiótica do cinema, por exemplo, como a semiótica da literatura. Então, o Antônio Fidalgo cita semióticas regionais, né? Semióticas específicas. Ele cita o cinema, por exemplo. Eu também trago a literatura, o teatro, que são semióticas muito específicas. Bem, então se a gente de repente lá na história da semiótica não define exatamente seu objeto, mas já percebemos que os dois grandes criadores da semiótica usam o objeto da semiótica como signo, de onde é que veio essa divergência de significação? Bem, essa divergência de significação, ela vai nascer basicamente de quem? Ela vai nascer do Greimas, ou do Greimas, dependendo da forma como você gosta de pronunciar, da semiótica francesa a partir da década de 60, a escola parisiense. Então ele vai se apoiar ali, ele vai pegar um pouco a ideia da semiologia do Saussure, mas basicamente ele vai se apoiar
se apoiar aí muito em Yamslev, principalmente no seu livro Prolegômenos para uma Teoria da Linguagem, onde o Yamslev ele vai fazer uma pequena adaptação em relação à teoria do Saussure. Quer dizer, na verdade não é uma pequena adaptação, né? Então, o que o Yamslev, que leitura que o Yamslev faz diferente e o que o Greimat acaba adotando, né? Que vai ao encontro, vai de encontro, na verdade, ao objeto. Né? Esse é um ponto importante do vídeo. Bem, um ponto importante da teoria do Yamslev, que ele vai tratar lá no Prolegômenos para uma Teoria da Linguagem, e que importa aqui para o nosso vídeo para entender o objeto significação, é justamente que ele entende que há sim de se fazer, né, uma ciência geral usando métodos da linguística. E porque ele acredita que as línguas naturais, a língua natural ou a linguagem natural, por exemplo, vamos pegar aqui a língua materna, ela não é suficiente para abarcar todas as coisas, todos os outros sistemas de comunicação. Então é necessário semióticas. Né? Então você tem a linguagem natural como um nível, e para que se realize num campo muito maior, né, isso que ele vai criar de uma ciência maior, que o Saussure mencionou, né, uma ciência ampla dos signos, que ia dar o nome de semiologia, além da língua materna, e que a linguística seria apenas uma parte. Né? Então o próprio Yamslev, ele usa essa teoria saussuriana, ele vai pensar o seguinte, bem, a gente tem a língua materna, a gente tem a língua natural, que faz referência às coisas naturais. Mas não é suficiente, então a gente vai hierarquicamente construir outras semióticas análogas à língua natural para a gente conseguir se expressar. Então essas semióticas estão ligadas à arte, estão ligadas à pintura, estão ligadas a outro tipo de representação. Então a gente está falando aqui de uma teoria muito ampla, uma teoria um pouco enorme dos processos de comunicação, dos processos de signo, que vai abarcar muito mais do que a própria língua materna. Então esse é um ponto interessante. Até aí, o Yamslev não se diferencia do Saussure. Ele só vai se diferenciar do Saussure mesmo quando a gente perceber que ele vai fazer. Ele vai dizer que a linguística, ou essa ciência, ela não está subordinada à psicologia social e nem à psicologia geral. Na verdade, ela é uma teoria pura formal. Né? Assim como Charles Sanders Peirce pensa numa teoria pura do signo, o signo pode ser qualquer coisa, uma disciplina lógica formal, o signo pode ser qualquer coisa. Né? O próprio Yamslev também pensa que a linguística é uma teoria pura e que ela vai estar conectada a muito mais categorias, a muito mais tipos de representação. Não só limitada à psicologia social ou a uma psicologia geral. Né? Então acontece uma divergência. Mas o ponto central é que o Yamslev ele vai levar em conta que esse processo é um processo formal, ligado a este ponto aqui que eu acho assim, salutar para a gente entender. Bem, pessoal, então se você ficou aqui até esse momento no vídeo, eu acho que aqui é o ponto central porque que Greimat dá uma mudança de rota em relação a optar pela significação. Então, o Yamslev, ele, além de levar em conta outras semióticas e as hierarquias, tem uma coisa na teoria do Yamslev que é muito importante. Ele olha a análise linguística, ele olha a análise do objeto linguístico pela perspectiva de processos e sistemas. Né? Se a gente for pensar em sistemas, você descreve o funcionamento dos sistemas. Né? Você sistematiza um conjunto de signos, ou hierarquiza conjunto de semióticas. Então você tem conjunto de signos ligados ao cinema, conjunto de signos ligados ao teatro. Então você sistematiza esse conjunto de signos, você descreve. Mas o Yamslev ele traz um problema. Um problema não, ele traz uma observação mais profunda. Se você olhar os processos, né, você aplicar técnicas de processo, você vai descobrir que os signos eles não são definitivos. Eles são feitos de outras coisinhas. Um signo não é uma forma última. Na verdade, o signo é feito de outras coisas. Então, o Yamslev começou a perceber do que os signos são feitos, de certas unidades muito mais básicas.
Porque quando você estuda um signo, você tem que olhar de que ele é feito. Ele não é uma forma única, acabada, definida, né? Algo puro. Na verdade, ele é constituído de outras coisas. Essa é a observação processual que o Yomslev faz, né? Enquanto que o Susi, ele faz uma apenas sistemática, ou seja, ele vai catalogar os sistemas de signos em suas diferentes semióticas, né? Semiótica da beleza, semiótica da moda, né? E enquanto que o Yomslev, ele percebe que dá para pegar um signo e decompor ele em constituintes. E aí análise processual. Estou aqui simplificando para a gente chegar aqui a um fim. E onde é que a semiótica francesa gremasiana vai pegar? Bem, ela vai pegar desse binômio aí, dessas duas situações, né? Uma processual, que é a análise processual do que é constituído o signo, e do outro, que é a sistematização de como se sistematiza. E aí a gente vai ter uma premissa básica: a gente só pode sistematizar a partir do processo, entendendo o processual. O Greimas, ele vai ficar na parte processual. E aí vai nascer sua teoria semântica de constituinte. Então ele vai entender que os signos são formados a partir de unidades menores, de significação. E por aí é que a semiótica francesa vai estar mais preocupada com a significação, uma vez que ela tem um olhar processual sobre o signo, e não só sistemático, como teria o Susi. Então é daí que a gente vai ter uma diferença aqui, para fechar o vídeo, entre os dois objetos mais famosos e conhecidos da semiótica. A significação, por quê? Porque o Greimas vai olhar o signo não como uma unidade pura, mas uma unidade que é constituída por um processo semântico de significação. E, por outro lado, o Charles Sanders Peirce, da semiótica americana, que acredita que o signo é uma unidade, mas por quê? Porque ele usa uma disciplina lógica. Qualquer coisa vai ser signo na medida em que estiver funcionando como signo. Você não nomeia um signo antes. Você só nomeia um signo quando ele está sendo usado como signo na semiose. Não há uma nomeação anterior, né? O signo ele já é signo quando está atuando na sua função lógica, né? Na sua função básica de ser signo, de significar algo para alguém pela semiose. Pronto, então a gente tem aí uma divergência. Você aí acaba optando por, se você quer uma semiótica mais ligada à significação, se você gosta mais de uma semiótica ligada ao objeto signo, pela Peirciana, pela Greimmasiana ou por Susi. Então a escolha é sua, ou pela escola de Indiana. A gente tem aí esse material do Ronald Posler, super legal para a gente começar a meter a cara e pesquisar. Então, pessoal, muito legal essa distinção, muito legal a gente entender isso, e na prática todas elas vão contribuir, apesar das divergências teóricas que muitos têm, mas há uma grande quantidade de material sendo produzido por ambas. Então a gente pode concluir que sim, dependendo da teoria, a semiótica pode ter dois objetos, dependendo de onde você for partir, ou pela linha hoje mais francesa, ou pela linha do Charles Sanders Peirce, ou da Universidade Indiana, por exemplo. Ok? Bem, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode perguntar aqui nos comentários. Aqui é o canal Teolitérios. Abraços semióticos a todos. Espero que esse vídeo possa contribuir com vocês, tá? E continue aí, se inscreva para você receber mais conteúdos ligados à semiótica. Agradecimento aí ao texto brilhante do Antônio Fidalgo, que eu vou deixar o link aqui.